Graça e paz, meus irmãos, que Deus esteja com a sua vida, que Deus esteja com a minha vida, que Deus esteja com todos nós, nos abençoando e dirigindo as nossas vidas. O texto para nossa devocional hoje se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 13, somente esse versículo. João está dizendo, ou a palavra de Deus está dizendo: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Meus irmãos, há muitas pessoas que têm dúvida em se a gente tem certeza da vida eterna, se a gente não tem certeza. Outros questionam: como eu posso ter certeza da vida eterna? Meus irmãos, a Bíblia é muito clara quando afirma que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos a vida eterna. E esse texto aqui, ele está bem claro aos nossos corações. João está dizendo: essas coisas vos escrevi. Por que ele fala escrevi? A gente pode observar o versículo 11 do mesmo capítulo de 1 João, o versículo 11 e o versículo 12. Ele fala assim: e o meu testemunho, é o testemunho de João, a vivência que ele tinha, o conhecimento que ele havia adquirido. Ele está dizendo: e o meu testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Quem é que foi o mediador para que nós tivéssemos a vida eterna? Ele responde no mesmo versículo. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. O texto é muito claro. Olha o versículo 12 da mesma carta e do mesmo capítulo de João. Ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quer coisa mais clara do que isso? Então a primeira abordagem de João ao escrever o versículo 13 é essa: essas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Às vezes, quando eu vejo pessoas questionando assim: pastor, eu não tenho muita certeza não. Dá vontade. A gente acaba não falando, para não constranger alguém. Mas dá vontade de dizer assim: olha, então algo na sua vida está errada. Porque a Bíblia aqui é muito clara. E quando ele fala essas coisas eu vos escrevi, ele havia escrito antes. É a fim de saberes que tendes a vida eterna. É importante, meus irmãos, nós termos a vida eterna em Cristo Jesus. Se eu aceitei a Cristo, se eu estou firmado em Cristo, se eu espero a salvação que Cristo veio trazer para nós, meus irmãos, eu tenho que ter certeza da minha salvação. Eu preciso dessa certeza de que eu tenho a salvação. Se não, se nós pensarmos o contrário, ou ficarmos em dúvida, praticamente nós anulamos o objetivo de Deus ao enviar o seu Filho. Passar aqui a vida que nós humanos passamos. Ele não tinha necessidade disso. Ele nasceu de mulher, viveu a sua infância, viveu a sua mocidade, e depois ele passar por tanta humilhação quando ele começa o seu ministério aos 30 anos. Nós anulamos tudo aquilo. Ele sofrer a morte de cruz. Que necessidade dele, não só como filho de Deus, porque ele é chamado filho de Deus, como humano, mas ele era o próprio Deus. Que necessidade ele tinha de passar a humilhação ali na hora da crucificação? Antes, um pouco até, o julgamento dele. Então, nós anulamos o que Cristo veio fazer por nós. Por isso é que João está dizendo:
Essas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Aí ele continua dizendo, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se eu aceitei a Cristo, se eu chego à conclusão que Paulo chegou, para mim o viver é Cristo. Se nós chegarmos à conclusão de que outros apóstolos e profetas e homens de Deus citados na Bíblia morreram por amor a Cristo, o próprio João morreu por amor a Cristo, meus irmãos, por Cristo eu sofro tudo, por Cristo eu enfrento tudo, por Cristo eu sou tudo, porque a palavra de Deus me garante que eu tenho a vida eterna. Vida eterna, meus irmãos, é a salvação que nós tanto almejamos, que nós tanto lutamos para alcançar. A gente abre mão de muitas outras coisas que eu poderia dizer assim, entre aspas, eu poderia aproveitar a vida, mas tudo isso é carnal, tudo isso é físico. Nós precisamos preocupar com o espiritual, com a salvação. Então, pare de pensar, será que eu se morrer hoje eu vou para o céu? Meus irmãos, se você aceitou, se a sua vida é Cristo, se você tem essa convicção, se você tem a consciência tranquila disso, creia cada dia mais e firme cada dia mais, que o seu testemunho a partir de agora seja cada dia mais fundamentado nesta palavra. E ele fala assim, olha, o versículo 14, e essa é a confiança que temos para com ele. Essa é a confiança. Meus irmãos, ele veio dar a sua vida para nos resgatar do pecado. E ele fez isso. Eu é que merecia morrer, você que merecia morrer, mas ele morreu por nós. Então agora, por que ter a dúvida? Por que ficar questionando? Eu não sei, parece que eu não tenho certeza da salvação. A palavra de Deus está conclamando ao nosso coração. Firme a sua fé, firme o seu testemunho. Só Cristo pode trazer salvação para as nossas vidas. Não há outro caminho, não há outra solução. Se eu desejo alcançar a salvação, alcançar a vida eterna. Que Deus te abençoe, para que você tenha essa convicção, fundamentada na palavra, fundamentada nessas palavras. E o meu testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho, em Cristo, para a nossa salvação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a minha vida.